E assim, quais são as características dessas crianças que nasceram lá nos idos dos anos 60, 80 e que hoje estão aqui entre nós, ou às vezes estão até de forma anônima? Como que eu consigo identificar? Que características que são essas, né? Bom, eram crianças introvertidas, aquela criança quietinha no lugar, educada, falava pouco, mas introvertida na maior parte do tempo, né? São aquelas pessoas que se sentem como se não fizesse parte desse mundo, né? Como se ninguém as entendesse, ninguém as conseguisse compreender. Elas viviam num mundo fechado, mas por quê? Introspectivamente, elas estavam fazendo uma espécie de meditação, pensando, raciocinando, questionando, analisando. São hoje adultos, né, que possuem uma inteligência criativa acima da média. Normalmente são pessoas que têm a tal da inteligência criativa. Usam os dois lados do cérebro, o lado racional e o lado emocional, juntando esses dois, e a tal da inteligência criativa que todo mundo tanto busca, né? Também possuem um grande senso de justiça. Detestam qualquer coisa que seja injusta, para com ele mesmo e para com as outras pessoas. Tem esse grande senso, né? Possuem um sentimento de realeza e agem dessa forma. Não que sejam arrogantes ou prepotentes. Muitas pessoas encaram esses índigos como arrogantes e prepotentes. Não é? Eles sabem que eles sabem o lugar deles, eles se sentem bem com isso. E são naturalmente, têm essa postura, às vezes, um pouco... Quando você olha assim e fala, aquele cara tão arrogante, tão prepotente, ele se acha o rei da cocada preta, né? Tem gente que se acha e tem gente que está lá naquela posição e se sente bem assim. Normalmente essas pessoas têm essa característica, tá? Também parecem antissociais, não gostam muito de ficar em sociedade, não gostam muito de festas, baladas, preferem mais o convívio familiar, o convívio mais íntimo e social. Não são assim de sair muito por aí e fazer festas, né? E assim, uma característica também dessas crianças índigo, que hoje são adultos, né? Elas têm reações agressivas quando são contrariadas. Elas têm grande senso do que é certo, elas têm tanta convicção do que é certo, que se alguém contraria, ela fala, está errado. E luta por aquilo em que ela acredita. E às vezes até com agressividade. Né? Porque não é porque uma pessoa é índigo que ela é calminha, tranquila e vai deixar tudo acontecer. São características que são necessárias para esse tipo de espírito, né, na condição em que ele se encontra. Né? Elas têm dificuldade com autoridade absoluta. Aquela coisa assim, ó, eu estou mandando, vai, faz e está acabado. Pega um índigo desse aqui e pronto. Acabou, né? Não tem conversa não. Não vai ser assim não. Ele quer saber por quê. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? Ele sempre busca alternativas criativas para conseguir melhores resultados. Eles não toleram essas coisas, né? Não aceitam imposições. Vai lá que eu estou mandando. Pronto, complicou. Então, esses índigos, eles não são dessa forma. Eles têm essa característica por quê? Porque eles precisam trazer as conquistas para a humanidade. E se ele for um cordeirinho, baixar a orelha e simplesmente fazer o que todo mundo, ele não vai conseguir transformar nada. Então são pessoas com uma personalidade assim forte, né? São inconformistas com sistemas impositivos que não valorizem a criatividade. A regra é essa e está acabado. Por que a regra é assim? Uma das regras dessa geração as regras existem com uma única finalidade: serem quebradas. Né? A regra existe para ser quebrada, não para ser cumprida. Cumprida quando é necessário, né? Frequentemente eles encontram uma maneira melhor de fazer as coisas. São as reinvenções, são as renovações,
são as inovações. Sempre acha uma forma melhor de se fazer alguma coisa. Não temem ameaças e não cedem a pressões e chantagem. Não adianta pegar uma pessoa índigo nessa faixa aí de 60, 40, que realmente seja índigo, não estou dizendo que todas as pessoas são poucas que são, e querer fazer chantagem. Ou você faz isso, ou então, eu vou fazer aquilo. Pode fazer, agora eu quero ver. Agora vai ter que fazer, não falou? Agora faz, quero ver. Então eles não aceitam esse tipo de chantagem, esse tipo de imposição. Tem absoluta consciência do que estão fazendo. São aquelas pessoas que sabem, eu sei o que eu estou fazendo. E realmente sabe. Você vê lá, poxa, a pessoa sabe o que está fazendo, faz bem, faz certo, e depois você vê lá na frente que ele estava realmente correto. Essas são algumas das características dos índigos. E tem mais uma aqui, né? Eles são portadores de DDA ou TDAH. O que é isso? Déficit de atenção é uma delas, ou uma um pouquinho pior que essa, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas bastante hiperativas, são aquelas que não param quietas, estão sempre fazendo alguma coisa. E parece que elas não prestam atenção, mas é que elas vivem elas enxergam o mundo de uma outra forma. É muito interessante. Depois eu vou estar falando aqui sobre os cérebros quânticos e aí vocês vão conseguir entender. Agora a gente estava conversando a respeito disso, né? O Sérgio estava falando. Essas crianças índigo, que hoje são adultos, elas já trabalham com o cérebro quântico. Então ela não precisa do conhecimento linear como muitos de nós precisam. Ela trabalha com o cérebro trabalha de uma outra forma. Essas crianças com TDAH, se você pensar bem, olha só, se ela tem déficit de atenção, significa que ela não presta atenção nas coisas, não é? Se ela é hiperativa, faz muitas coisas e muito rapidamente, como é que elas são tão inteligentes, têm um QI acima da média? Se não prestar atenção, é porque não deveria ter aprendido, não é? Mas não é, elas aprendem de formas diferentes, tem uma forma diferente de se aprender. Esses índigos, eles já há bastante tempo aprenderam, aliás, não aprenderam, já naturalmente trabalham com o cérebro quântico. Vocês vão ouvir muito isso daqui para frente, vamos ser falado muito a respeito disso, do cérebro quântico, que a ciência já está comprovando que o nosso cérebro não é linear. Ou seja, o nosso conhecimento que a gente adquire, ele não vem grão a grão. Nós ensinamos errado os nossos filhos na escola. Nós ensinamos A, E, I, O, U. B, A, Ba, B, E, Bé, Baby. A gente faz um conhecimento linear. Só que os nossos cérebros são quânticos. O quântico, para que a gente possa entender, funciona assim. O conhecimento linear é plano e você segue linha a linha, como se você estivesse lendo um livro. Então, se você precisa de uma informação e você for raciocinar linearmente, você vai buscando na tua memória. Você vai passando por vários pontos da memória até você encontrar aquela informação que você precisa, de forma linear. É como se você tivesse uma mancha no livro e você vai linha a linha, encontrei. O quântico, ele é espacial, ele é volumétrico. E tudo acontece ao mesmo tempo. Tipo assim, eu preciso encontrar uma bolinha vermelha numa piscina de bolinhas azuis. Ele instantaneamente ele acha, porque ele começa por todas elas e chega ao final de todas elas instantaneamente. Então o cérebro quântico é assim, é muito rápido. E tem gente agora treinando para transformar o seu cérebro em um cérebro quântico. As crianças cristal, que eu vou falar logo em seguida, elas já vêm também com o cérebro quântico muito mais acentuado do que o nosso. Tem uma inteligência muito superior à nossa própria inteligência.